Olá! Neste vídeo vamos continuar a desenvolver o tema Os Ministros da Nova Aliança. O Senhor Jesus foi o primeiro ministro da Nova Aliança e é o principal modelo a ser seguido. A primeira lição que aprendemos com ele é que a obra de Deus é feita por meio de sua palavra. Ela é o elemento mais importante para o trabalho de Deus e é por meio dela que Deus infunde em nós sua vontade. É como se fosse um caminhão carregado da vida de Deus que vem até nós. Contudo, se estivermos distraídos e a desprezarmos, quando esse caminhão chegar até a nossa porta para descarregar o encargo de Deus para nós, ele irá embora e ficaremos vazios. Portanto, não deixe que as distrações e as preocupações sobrecarreguem seu coração, impedindo de receber aquilo que vem de Deus. Por isso, uma atitude correta para com a palavra é tão importante. Quando a palavra chega a nós, ela precisa passar por alguns portões para nutrir e fazer-nos crescer. Primeiro são os nossos ouvidos, que precisam estar sempre atentos. Segundo, o nosso coração. A nossa mente precisa receber a palavra. A emoção precisa se inclinar e amar essa palavra. E, por fim, a vontade está disposta a aceitar essa palavra. O terceiro portão é o nosso espírito. Para que a palavra de Deus alcance seu destino, também é preciso um profeta, um porta-voz. E no Antigo Testamento, de acordo com Deuteronômio 18, 15 e 18, Moisés profetizou que Deus suscitaria um profeta no meio de Israel, a quem eles deveriam ouvir. E este profeta só poderia falar o que Deus lhe ordenasse. Isso significa que aquele que profetiza na igreja hoje tem de falar somente as palavras que vêm do Senhor. Os ouvintes da palavra também têm advertências. No versículo 19, diz que Deus pedirá contas àquele que não ouvir suas palavras ditas pelo profeta. Este é um princípio fundamental relacionado com a palavra de Deus, sem o qual não conseguiremos entender o ministério da nova aliança e muito menos participar dele. Moisés estava se referindo ao Senhor Jesus, conforme podemos ler em João 5,46. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. A forma de identificarmos e confirmarmos o profeta de Deus e a palavra profética é o fato de que esta traz direção para a nossa vida e cumpre a vontade de Deus. Louvamos o Senhor, pois temos recebido essas palavras e testificado o quanto elas têm se cumprido no nosso meio. Aleluia! Por exemplo, nos últimos anos, o Senhor nos deu um caminho prático e bastante assertivo para a pregação do Evangelho. Até mesmo pessoas tímidas como eu, usando como chave para iniciar um diálogo com as pessoas a seguinte pergunta: posso orar por você? Com o sim da pessoa, fazemos uma segunda pergunta: você gostaria que eu orasse por alguma questão específica? Todas as pessoas possuem algum problema, alguma questão para ser resolvida, algo que as inquieta e perturba. Inclusive, muitas delas clamam em seu interior pelo falar de Deus em sua vida. Então, por meio dessa simples abordagem, milagres têm ocorrido e pessoas têm sido salvas, até do suicídio, por uma oração que lhes traz esperança. Levar vida a todos é a nossa comissão. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Através então de vários versículos do Evangelho de João, vemos que Jesus em nenhum momento buscou fazer a própria vontade, mas a de Deus. Seu ensino, vontade, glória, obra, juízo, palavras não eram dele, mas de Deus. Portanto, amados, sigamos esse exemplo do Senhor Jesus e não falemos por nós mesmos. Não achemos que somos capazes de fazer alguma coisa para Deus. Não queramos roubar a glória que é devida a Ele. Nós somos apenas instrumentos por meio dos quais Ele age. Somos como um vaso de barro que contém um tesouro dentro de si, mas a excelência do poder é de Deus, como diz 2 Coríntios 4,7. Igualmente importante é o fato de Jesus, em João 17,18, deixar claro que apenas falava as palavras que o Pai lhe dava, e por meio delas os que as ouviam podiam conhecer sua origem, o Pai.
que é a origem e o provedor de todas as coisas. O Senhor Jesus não deixava dúvidas quanto a quem o enviou e quem foi enviado. Por isso, sempre que fizermos algo para Deus, lembremos-nos da origem de nossos atos e rendamos ao Pai a glória que lhe é devida. A única maneira de a obra de Deus ser feita é Ele mesmo fazendo-a por meio de nós. Sejamos conscientes de que sem o Senhor não conseguimos nada, mas se estivermos ligados ao Senhor, produziremos frutos para Ele, como os ramos de uma videira produzem uvas por estarem ligados a ela. João 15:5. Jesus, após realizar alguns milagres, também não procurava ser exaltado, mas desaparecia na multidão que queria enaltecê-lo. Ele não buscava fama ou glória. Se Jesus era assim, por que buscaremos essas coisas? Na igreja é diferente. Não busque o êxito pessoal. O sucesso do ministro da Nova Aliança é crer e obedecer. O registro de Hebreus 5, 8, 9 é precioso e mostra que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado, tornando-se o autor da salvação eterna para todos que ele obedece. Então, o principal aqui não é sobressair-se, mas obedecer, e as tribulações são excelentes maneiras que Deus utiliza a fim de que os ministros da Nova Aliança aprendam a obediência. Esses são princípios importantes para atuarmos como ministros da Nova Aliança. Isso é precioso demais. Esse modelo de Jesus é totalmente contrário ao que vivenciamos no mundo hoje, onde somos cada vez mais estimulados a sempre sobressair no que fazemos, a fim de alcançar sucesso em várias áreas de nossa vida, principalmente na profissional. Porém, não devemos buscar na igreja o sucesso que buscamos no mundo secular. Na igreja, lembre-se, não há espaço para o nosso ego. Aqui somos levados a fazer unicamente a vontade de Deus. Muitos servos de Deus têm experiência de serem chamados pelo Senhor para servi-lo integralmente, após atingirem seus objetivos profissionais, talvez até uma certa estabilidade financeira. Mesmo com família para sustentar, eles abandonam tudo para servir o Senhor, parecendo um completo absurdo. Dentre esses, existem também aqueles que de início abandonam o trabalho parcialmente, mantendo alguma fonte de renda, como que verdadeiras muletas. Mas até essas o Senhor vai tirando também. Ao final de tudo, todos eles testificam que o Senhor sempre supre em tudo. Ó Senhor Jesus! E também testificam que sua verdadeira riqueza é a igreja e é esse ministério maravilhoso. Talvez você não necessite abandonar tudo literalmente, como alguns o fazem, mas você precisa devotar seu coração ao Senhor e lhe declarar que tudo o que possui é dele e é para a sua obra. Essa foi a experiência do Senhor Jesus quando abandonou tudo, os céus, a glória que tinha junto do Pai, para viver uma vida dedicada ao propósito de Deus em querer nos salvar. Ele fez tudo o que era preciso para que fôssemos salvos e recebêssemos uma nova vida. Nessa nova vida, o Senhor tem operado em nós a santificação por meio da sua palavra. O resultado será a nossa glorificação. Só Deus para insistir em nos salvar e querer contar conosco. Que plano audacioso e esplêndido. Aleluia! Aproveita para lembrá-lo de inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com seus conhecidos. Também ative as notificações para você ser sempre informado quando tivermos conteúdos novos. Deixe também seu like e seu comentário. Um grande abraço, fica com Deus.